Irmãos e irmãs, paz do Senhor, tudo bem? Estamos começando mais uma aula, estamos juntos mais uma vez para continuarmos a estudar a santa e gloriosa Palavra do Senhor, palavra de vida, palavra que produz frutos que nos edificam, e é um prazer contar com sua audiência mais um programa. Nós queremos louvar ao Senhor pela sua vida, queremos agradecer aos inúmeros comentários que temos recebido e agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós. Se você é novo aqui no canal ADMP TV, se é a primeira vez que você está assistindo a nossa pré-aula, bem-vindo, bem-vinda. É um prazer ter você aqui. Se você já é nosso parceiro, muito obrigado pela confiança, continue conosco. Deus tem mais a nos ensinar e a falar com o seu povo. Que Ele possa nos dar sabedoria para entender uma vez mais a profundidade e a riqueza dos seus ensinamentos. Bem-vindo, bem-vinda! O programa Escola Bíblica Dominical já está no ar. Irmãos e irmãs, antes de nós começarmos a lição 10, Só o Evangelho muda a cultura humana, nós queremos te fazer um convite especial. Neste momento está aparecendo aí para você, na tela em que você está nos assistindo, um banner que mostra que nos dias 25 e 26 de abril estará acontecendo aqui em Uberlândia, Minas Gerais, o 7º Congresso de Escola Bíblica Dominical do Triângulo Mineiro. E você é o nosso convidado mais do que especial para estar conosco aqui em 2 dias de profunda imersão para entendermos, segundo o tema do Congresso, qual é o papel da educação cristã na sociedade que nós vivemos, uma sociedade em constante transformação. Estará conosco o pastor Elienay Cabral, conhecido comentarista das lições bíblicas CPAD. Também estará conosco o pastor Alain Brizotti, homem de Deus que o Senhor tem usado na ministração e no ensino da palavra. Professora Valquíria Salinas, também palestrante da CPAD, do Congresso Nacional que é realizado, e a professora Mara Melnick, que é proprietária de um dos maiores canais de suporte a professores do departamento infantil no YouTube, e ela estará trabalhando conosco aqui no departamento infantil com as oficinas de construção de material didático e de contação de história. Professora Valquíria irá ministrar para professores e professoras de adolescentes, e você pode fazer a sua inscrição ligando aqui no Templo Central e pedindo para falar diretamente em nossa Secretaria de Escola Bíblica Dominical. O nosso telefone está aparecendo aí para você também no próprio banner, e você vai estar pagando uma taxa de R$ 45, que pode ser parcelado o cartão de crédito em até 2 vezes. Esses R$ 45, além de custear as despesas do Congresso e lhe permitir acesso às dependências do evento, também te possibilitarão estar almoçando no evento. No sábado haverá o almoço e também está incluído todo o material didático em questão. As plenárias acontecerão no dia 25 pela manhã e pela tarde, das 8 da manhã até as 17h30, e no domingo das 8 da manhã ao meio-dia, quando se dará o encerramento. Você é o nosso convidado especial. Contamos com a sua participação. 7º Congresso de Escola Bíblica Dominical, a educação cristã numa sociedade em transformação. Muito bem, meus irmãos, a lição de número 10, Só o Evangelho muda a cultura humana, tem como texto áureo 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, versículo 9, que nos diz: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro,
A nossa verdade prática diz: em consequência do pecado, não há culturas inocentes nem inofensivas, mas todas elas podem ser transformadas pelo Evangelho de Cristo. A nossa leitura bíblica em classe está em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1, do verso 1 ao verso de número 10, uma leitura importante de ser feita, em que vai versar sobre a mudança de comportamento do novo homem, e o nosso objetivo geral é demonstrar que a cultura pode ser transformada pelo Evangelho. Uma lição maravilhosa e que nós temos certeza o Senhor nosso Deus estará falando conosco uma vez mais. Amém? Muito bom. Nos últimos encontros que nós tivemos, nós estamos estudando, mais especificamente nos 2 últimos encontros, como surgiu a civilização humana. Os irmãos vão se lembrar que na lição de número 8, nós conversamos sobre como se deu a primeira civilização, que teve o seu fim no grande dilúvio, e também vimos na lição de número 9 o nascimento e o florescer de uma segunda civilização, essa pós-dilúvio, pós-diluviana. E foram lições de grande riqueza e de muita informação, e eu espero que a aula de cada um de vocês tenha sido uma bênção. Muito bom! Hoje nós vamos analisar uma parte interessante da civilização, porém, ao contrário das outras 2 lições, que nos forneceram uma espécie de base para o cenário contemporâneo e atual da raça humana, nós vamos falar num cenário mais moderno, mais contemporâneo, sobre um aspecto da civilização que é a cultura. E o nosso comentarista, pastor Claudio de Andrade, ele inicia esta lição com uma indagação logo no primeiro tópico. E a indagação é: o que é cultura? Aliás, muito pertinente esta indagação, uma vez que a palavra cultura é tão difundida, debatida, colocada em pauta, né? No nosso dia a dia, no cenário atual. Portanto, o que vem a ser cultura? Claro que a revista apresenta algumas visões culturais sobre o ponto de vista dos gentios, sobre o ponto de vista dos cristãos, mas eu gostaria de dar-lhes um ponto de vista sobre a ótica de uma ciência que se debruça sobre esse aspecto, que é a sociologia. Do ponto de vista sociológico, a cultura nada mais é do que os valores, do que os conhecimentos, do que a moral, do que os objetos materiais, do que a linguagem que vai sendo passada de indivíduo para indivíduo ou de geração para geração em um grupo ou sociedade humana, ok? Isto é o conceito de cultura. Eu vou colocar aqui para os irmãos anotarem, é muito importante que o irmão saiba disso. Então, o que é cultura? É a linguagem, que é um aspecto extremamente importante, tá? São os valores, tá? São os valores, são as leis, tá? São os comportamentos, tá? São símbolos, são os símbolos e os materiais culturais ou objetos culturais, tanto faz, e os materiais que se propagam, que se
propagam de indivíduo, tá anotando aí? Para indivíduo, ou geração para geração, ou geração para geração, em um grupo ou civilização, tá? Ou civilização, algum tipo de sociedade também pode, ou civilização humana. E foco no humana, tá? Vamos focar no humana porque cultura só existe no viés do ser humano. Por quê? Eu acabei de definir cultura para você, percebeu? E eu vou dizer por quê. Porque o ser humano é o único animal criado por Deus que não é guiado estritamente pelos seus instintos. O ser humano, ele molda e transforma o ambiente que ele vive. Ele não apenas se adapta ao ambiente, como ele transforma esse meio no qual ele está inserido. E a maneira pela qual ele transforma esse meio, a forma com a qual ele interfere no ambiente em que ele está inserido, é o grande alicerce para o que nós chamamos cultura. A cultura nada mais é do que o produto acabado da transformação que o homem promove no meio e no ambiente em que ele vive. Perceba então que a cultura, ela pode estar ambientada em pelo menos 5 características. 5 características importantes que eu vou colocar. Algumas eu já até coloquei aqui para os irmãos. A primeira coisa é que precisa haver normas. Os códigos legais, as leis, formam a cultura de um povo. Além das normas, os irmãos vão ver que a linguagem de um povo, a forma como ele se comunica, também forma a base da sua linguagem, da sua cultura. Além da linguagem, nós temos os seus valores, que no caso do homem é mutável. Tá? Além dos valores, nós temos os seus símbolos, tá? Os símbolos também são fortes aspectos culturais que marcam o homem. E, finalmente, o seu material cultural. Esse material aqui, meus irmãos, pode se referir, por exemplo, a pinturas, a esculturas, a objetos tecnológicos. Por exemplo, os smartphones são objetos materiais de nossa civilização. Tá bem? Então, meus irmãos, no tópico 1, é importante que você, professor, professora, entenda que a cultura tem como principal traço a hereditariedade. Se eu crio alguma coisa que nasce comigo e perece comigo, não é cultura. Para ser cultura, precisa ser um comportamento reproduzido por uma geração de seres humanos. Agora, há uma grande diferença entre a cultura do mundo e a cultura de Deus. A diferença não está nos alicerces, porque assim como a cultura do mundo, a cultura de Deus tem suas normas, tem os seus valores, tem os seus símbolos, a simbologia bíblica, tem o seu material e tem, claro, a sua linguagem. Só que, enquanto que para o mundo tudo isso aqui é variável e está sujeito a mudar de acordo com os ventos dos tempos, conforme o grande poeta português Luís Camões dizia, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, já para nós isso não vale, porque a nossa cultura está fundamentada em Cristo Jesus. O padrão bíblico cultural tem como principal alicerce e régua de medida as normas
e os valores do Cristo. Por isso, o cristianismo e a Bíblia Sagrada deixa bem claro que a justiça de Deus não é parcial e nem é mutável. Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Portanto, enquanto a cultura do mundo, dos habitantes do mundo, ela é volátil e mutável, nós que seguimos ao Senhor, sabemos que a cultura de Deus, ela é imutável, porque os seus valores são imutáveis. Claro que a forma como ela é transmitida, a maneira como ela é levada ao mundo, muda, claro. Antigamente, os pregadores gritavam com o seu pulmão mesmo nas ruas e em catedrais. Hoje, nós usamos microfones. Antigamente, o folheto era o grande caminho de evangelização. Ainda é importante, mas hoje nós temos as redes sociais, as mídias digitais, que estão aí para impulsionar o evangelismo. Mas a essência material, valor e normativa do cristianismo permanece a mesma. O nosso Deus é um Deus santo. Amém? Então são esses os tópicos que os irmãos podem extrair e desenvolver a mais aí com o seu professor, com o seu aluno, no seu planejamento de aula, dentro daquilo que é o nosso tópico 1. Muito bem. No nosso tópico 2, o título diz: uma cultura dominada pela iniquidade. Uma cultura dominada pela iniquidade. Meus irmãos, nesse tópico aqui, eu quero me debruçar sobre 3 aspectos culturais apresentados por nosso comentarista, pastor Claudionor de Andrade. O primeiro tópico que eu quero abordar é que aqui, na seção 2 de nossa lição, você professor, professora, ou você aluno que está nos acompanhando de todo o Brasil, vai perceber que há uma divisão de alguns aspectos. E desses aspectos, o que mais chama a atenção são os aspectos sobre a violência, o erotismo e o consumismo desenfreado. Portanto, são marcas, são características desta geração que está impassível diante do pecado. O primeiro tópico, a primeira seção que eu quero chamar aqui a sua atenção é para a chamada cultura do homicídio. Cultura do homicídio. Eu até daria aqui como subtítulo cultura da violência, porque não é apenas o homicídio que está mandando aqui, é uma cultura da própria violência. Foi divulgado recentemente pelo próprio IPEA o chamado Atlas da Violência, que é uma medição dos níveis de homicídios, de crimes de todas as sortes praticados em território nacional. E eu gostaria de lembrar aos irmãos que em 2019, apenas no território nacional, foram cometidos cerca de 42 mil homicídios, quase 42 mil, um pouco menos do que isso. Detalhe, desses 42 mil homicídios, nós estamos falando de uma redução de pelo menos 19% em relação a 2018. Ainda assim, no Brasil, foram mortos aproximadamente 42 mil pessoas
Queridos, isto é praticamente a população de uma cidade de médio porte, mortas apenas por arma, de forma violenta, por armas de fogo, instrumentos cortantes. Ainda falando em violência, você vai perceber como a sociedade é adepta da violência quando você olha para os próprios filmes. Eu me lembro que uma pesquisa de 1994, portanto, lá se vai 20 anos, dizia que nos filmes de Hollywood existia cerca de 2.184 cenas de homicídios em 100 filmes. Isso é uma quantia gigantesca de filmes. Ou seja, eu posso dizer para os irmãos que em 20 anos, pela própria curva que a indústria cinematográfica fez, que hoje isso está girando em torno de 5.000 cenas de violência a cada 100 filmes. A cada 100 filmes. E isso é uma estimativa aproximada. Pode ser muito mais do que isso. Significa que hoje em cada filme você encontraria pelo menos 50 cenas de violência. E, sejamos sinceros, a cada dia que se passa, os filmes têm apresentado violência cada vez mais cruéis e detalhadas. Ora, isso é reflexo do que está dentro da sociedade humana. Uma sociedade doente. A Bíblia diz, através da instrumentalidade do seu profeta, que a terra cambaleia como um bêbado prestes a cair, embriagando-se na própria violência. A Bíblia fala sobre isso. Quando você pega Mateus capítulo 26, versículo 52, naquela cena em que Pedro, agindo compulsivamente, corta a orelha de Malco, agindo com violência, Cristo diz: embanha a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Para dar um verniz de aceitação à violência que impera na vida real e na ficção, dizem que na ficção a violência é para defender os bons valores, para defender a família. Entretanto, veja que a Bíblia não valoriza a vingança própria. A Bíblia não valoriza quem é violento. Pelo contrário, ela enfatiza o papel glorioso do pacificador. Em Mateus capítulo 5, versículo 9, eu vou ler para você, o mestre amado diz: bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Amém? Não sejamos dados à violência. A segunda coisa que nós temos é que impera nos dias atuais a cultura do erotismo. Irmãos e irmãs, não é de hoje que nós temos presenciado no Brasil e no mundo um aumento exacerbado da pornografia dentro da igreja, uma praga que tem afetado jovens, homens maduros, obreiros e leigos. A pornografia tem se alastrado como nunca, já que o seu acesso hoje nunca foi tão facilitado. Eu quero te apresentar alguns dados alarmantes sobre o Brasil e o mundo, e eu gostaria que você anotasse isso aí. A primeira informação que eu queria passar para você é que, segundo uma pesquisa divulgada o ano passado por uma plataforma de serviços eróticos, cerca de 22 milhões de brasileiros consomem pornografia.
Isso é aproximadamente 20% da população do nosso país. De 18 a 20% da população é adicta, é consumidora contumaz de pornografia. Nós não estamos falando de quem acessa esporadicamente. Estamos falando de quem acessa continuamente, faz disso um meio de ter prazer diário. 22 milhões de pessoas. Quer saber o que mais? Segundo essa própria plataforma de serviço, desses 22 milhões de usuários, 55% são jovens entre 18 anos e 34 anos. Desses, mais da metade dos que consomem pornografia estão na fase produtiva da vida, no auge da vida humana, na fase em que deveriam estar preocupados em estudar, casar, constituir família, estão preocupados em passar horas e horas consumindo streaming pornográfico. Pior ainda, 64% dessas pessoas que consomem conteúdo pornográfico, 64%, ou são casados ou são comprometidos de alguma forma. Não estamos falando de pessoas solteiras, não estamos falando de adolescentes no fervor dos hormônios. Estamos falando de homens casados, de pessoas casadas ou comprometidas que trocam a sua esposa, trocam seu esposo por cenas libidinosas de pornografia na web. Além disso, me chama a atenção porque, segundo as estatísticas modernas, e eu estou falando agora de uma pesquisa de 4 anos atrás, publicada pela Universidade de Montreal. Segundo as estimativas modernas, cerca de, à medida com que as pessoas têm contato com a pornografia, a primeira vez que uma pessoa entra em contato com esse mundo é aos 10 anos de idade. Como estou falando de uma pesquisa de 4 anos atrás, provavelmente essa média de idade caiu. Eu arrisco a dizer para os irmãos que essa média, eu sou matemático, e como matemático e estatístico que sou, eu arrisco a dizer para os irmãos que pelo desvio padrão da estimativa, hoje essa idade deve estar girando em torno de 8 anos de idade. Papai, mamãe, tome cuidado com o seu filho. Achou isso exorbitante? Esses dados são dados na sua maioria do Brasil. Agora eu queria te contar uma coisa. Essa mesma plataforma disse que em 2019, 81 milhões de pessoas acessaram conteúdo pornográfico. Acessaram conteúdo pornográfico. Não, isso aqui, meus irmãos, significa que aproximadamente 33% de todos os downloads do mundo, são de conteúdo pornográfico, são pornografia. Preste bem atenção nisso. Digo mais, isso aqui significa, segundo esse mesmo site, que o total de buscas, eu até anotei, são 24 bilhões de pesquisas anuais. Sabe o que significa? Que a cada 4 palavras pesquisadas na internet, 4 palavras pesquisadas no Google, uma está associada à pornografia. Uma está associada à pornografia. Se você não acha isso alarmante, meu irmão, minha irmã, eu temo que você esteja com um sério problema de valores. A nossa família tem sido afetada por isso.
Os nossos adolescentes e jovens têm ingressado cada vez mais na vida sexual de forma prematura, motivados pelo erotismo que se propaga por redes sociais, como Facebook, como WhatsApp, principalmente o WhatsApp, serviços de streaming que estão disponibilizados gratuitamente na internet, praga que fragiliza a família, destrói casamentos, aniquila a moral. Precisamos falar sobre isso. A Bíblia Sagrada deixa bem claro a visão de Cristo e de Deus sobre tais tópicos. Vejamos, observe, Colossenses 3,5, Paulo dizia: mortificai-vos, pois os vossos membros que estão sob a terra, membros aqui é corpo, sobre a terra, a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. Observe isso aqui. E aí Cristo é radical. Eu falo que Cristo é radical porque lá em Mateus capítulo 5, versículo 28, ele diz assim, meio que antevendo o que aconteceria. Ele dá um alerta para uma desculpa que muitos teriam hoje. Eu já vi muitos irmãos dizer assim: eu não acho que a pornografia é pecado, porque eu estou pecando assistindo pornografia, porque eu não estou fazendo nada com ninguém. Eu estou fazendo com o meu próprio corpo. É melhor eu assistir isso lá em casa sozinho, sem ninguém saber, do que ir para um prostíbulo, do que me deitar com o prostíbulo. Está errado do mesmo jeito, porque o que você consome mostra o que está no seu interior. A boca fala que os olhos estão cheios, do que o coração está cheio. Os olhos são a janela da alma. Se o que você vê é mal, se o que você põe diante dos seus olhos é mal, a sua atitude, o que está dentro de você também é mal. E você cobiça aquela mulher que está ali, aquele homem que está ali. 76% da pornografia é consumida por homens, 24% por mulheres. E Jesus disse o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Traduzindo, cobiçou, você é um adúltero. Esta é a sociedade que a gente vive. É a sociedade. E por último, é uma sociedade que preza a cultura do consumismo. Eu vou simplificar, tá? E para mim aqui, o consumismo aqui é ismo de doença mesmo, viu, meus irmãos? Quando aconteceu a Revolução Industrial, os irmãos vão se lembrar que uma das grandes marcas da Revolução Industrial foi a produção em massa de manufaturas, de produtos que antes demoravam muito para ser produzidos, agora são produzidos rapidamente. Além disso, aumenta-se o nível de empregabilidade, os trabalhadores começam a ganhar um pouco mais, e é esse caldo de evolução capitalista que surge o que nós chamamos de sociedade de consumo. A sociedade de consumo, ela é basicamente constituída por dois tipos de pessoas. Aqueles que consomem o que precisam e que se programam para uma eventual compra, dentro do que nós chamamos de consumo consciente, e aqueles que consomem apenas pelo prazer de comprar, que não precisam, mas que são atraídos pelas promoções, que gostam de comprar apenas porque está barato, porque está com bom preço, ou porque está na moda, porque é tendência. Isso acontece. Que é o chamado consumismo desenfreado. Pessoas que não abrem mão de ter a bolsa do momento, o smartphone do momento, né? Porque é a tendência, e sacrificam para isso a sua saúde financeira e a sua própria convivência familiar. Eu estive buscando no portal do SPC e da CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, e me chamou a atenção a perceber que, segundo
esses dois órgãos, 68% das famílias brasileiras, estão endividadas. Mas endividadas, endividadas. Não é aquela dívida que a gente tem, que a gente se programou para pagar, né? Aquele boleto que você programou, que você comprou parcelado. Não, nada disso. E sim com dívidas que ela não tem condição de pagar. Ou seja, o seu nome será negativado. 68% das famílias. E isso passa pelo marketing, isso passa pela propaganda, pelo acesso fácil ao crédito. E especificamente no Brasil, eu vou dizer para você que passa pela falta de educação financeira que nós temos nesse país. Não há educação financeira, não tem. Essa potencialização do consumo da massa já foi prevista na Bíblia. E é por isso que você percebe que é uma sociedade que tem prazer no consumo. 3, preste atenção, 3 em cada 10 brasileiros disseram uma pesquisa recente feita para o IBGE que comprar é o melhor lazer que eles possuem. 3 em cada 10 brasileiros. 33%. 33%. Compram por prazer. Aí você diz, mas devem ter condição. Meus amados irmãos, 33% do Brasil tem condição de gastar quando quiser. Eu não sei se você sabia disso, mas quase 60% dos brasileiros estão abaixo da linha de um salário mínimo per capita. Então não é porque 33% pode comprar do jeito que quiser, é porque se endividam. Porque a sociedade mundana é contaminada por isso. E digo mais, a igreja tem sido invadida por esses valores. A igreja tem recebido ataques, essa sociedade que, como disse a nossa revista, é dominada pela iniquidade. Isaías capítulo 55, versículo 2, diz assim: por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão? E o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Muitas pessoas encontram no consumismo, encontram na pornografia, encontram na violência um escape para um vazio dentro da sua alma. E um vazio que só Cristo pode preencher. Um vazio que só a palavra pode transformar. E diante dessa sociedade tão iníqua e tão complicada, só nos resta no tópico 3, entendermos que a única saída para este mundo é a transformação pelo Evangelho. Eu vou colocar aqui para os irmãos. O nosso tópico 3 tem como título o Evangelho que transforma a cultura. O nosso último tópico, o Evangelho que transforma a cultura. Que transforma a cultura. E aí, meus irmãos, eu queria fazer uma leitura em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sedes conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. ênfase nesta parte. E não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento. O que
Paulo está dizendo aqui é: não se amoldem, não se ajustem aos valores deste mundo. Não se conformem com as características culturais que este mundo coloca à mesa. Sejamos como Ananias, Azarias, Misael, Daniel, que lá na Babilônia não se corromperam com as coisas do mundo. Mas como fazer isso? Como não se amoldar? Como não se ajustar a esta sociedade cultural iníqua, se a nossa natureza é adâmica, se a nossa natureza nos leva a pecar? Lembra o salmista: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte, dessa iniquidade? Quem? E a resposta é: não é o homem, não é a força humana, não é o intelecto humano, não é o muito estudar que é capaz de mudar o homem. O que muda o homem é a palavra de Deus. É a palavra que restaura. É aquela palavra que vai até a junção da alma e do espírito e que separa ali a medula dos ossos. É a palavra do Senhor que é capaz de ajustar o homem, desentortá-lo e transformá-lo. Quando Paulo diz: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a palavra transformar que Paulo utiliza aí, no original grego, está associada com metamorfose. É a mesma palavra que aparece lá na transfiguração, quando Cristo aparece em um corpo glorificado. E quem é que essa metamorfose, essa transformação vem de onde? Vem da palavra do Senhor. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, Salmo 119. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É a palavra que vai mudar essa geração. Não adianta você querer enfiar sociologia, filosofia, política, cultura secular na mente do homem, porque isso não é capaz de fazer. Platão, Sócrates, Camus, nenhum grande pensador, nenhum grande cientista tem poder ou capacidade de resgatar o homem, de mudar o homem, de transformar o homem, de convencê-lo do pecado e do juízo. Quem o faz é o Espírito Santo perante a ministração da palavra do Senhor. Romanos, Paulo nos deixa um alerta quando diz: como crerão se não há quem pregue? Porque ali há uma digressão, os irmãos se lembram, né? Como crerão em quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Portanto, você pode perceber que há uma necessidade. E como crer em quem ouviram? Porque a palavra convence o homem do pecado e juízo. É isso. Tá? O tema aqui é transformar, metamorfose. E quando a gente convive com esse ambiente, precisamos estar vacinados. Existem pessoas que querem se adequar ao mundo. Existem jovens, existem irmãos e irmãs que acham que a igreja está demodê, está atrasada e que precisa se ajustar aos padrões do mundo. Precisa se ajustar aos novos valores, às conversações que aparecem por aí. E é por isso que lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 33, Paulo diz assim: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. Nós não somos deste mundo, não compactuamos com os valores deste mundo, somos a contracultura deste mundo, somos a contraposição entre a cultura de Deus e a verdade do mundo. Portanto, meus irmãos, não se esqueça,
Uma igreja que não tem palavra é uma igreja que está doente. Uma comunidade que não lê a Bíblia, que não medita, que não vai nos cultos de ensino, que não vai na escola dominical, é uma comunidade doente. Porque quem muda, quem transforma é a palavra do Senhor. Amém? Que Deus possa abençoá-los, que o Senhor possa prosperar os seus caminhos. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Já verificou, se inscreveu no canal ADMP TV? Está inscrito? Que bom! Não está inscrito? Clique agora mesmo no sininho, no botão vermelho que está aqui, escrito inscrever-se. Inscreva e, de preferência, também clique no sininho de notificação, porque assim que a nossa pré-aula entrar no ar e conteúdo novo chegar aqui no canal, você será informado. Que Deus em Cristo Jesus te prospere sempre, sempre mais. Amém.